react da coletiva de Rogério Ceni. Simbora. Boa noite, Rogério. Segundo empate no Campeonato Baiano. Semana passada você teve um time, digamos assim, muito de meninos, né? Mas hoje foi um time mais encorpado. E eu vi em determinados momentos você, à beira do gramado, reclamando as situações, talvez, de erros de passe, de posicionamento. O que é que aconteceu para que o time fizesse 2-0 e cedesse o empate? Postura. Primeiro, por isso que eu considerei a pior atuação do Bahia na temporada até o momento. O Bahia jogou na Fonte Nova, não tem desculpinha do gramado. Jogou com um time reservão, e o reservão do Bahia é João Paulo no gol, Iago Borducci na lateral esquerda, Caio Alexandre no meio campo, Eric, Rodrigo Nestor. Lá no ataque era Eric Puga, Sanabria e Everaldo, basicamente. Se você for parar para analisar, boa parte do elenco do time que jogou ontem na titularidade contra a Jacuipense, que são reservas atualmente, eram titulares na reta final da Série A do ano passado, tipo 3, 4 meses atrás. Alexandre, titular. Nestor, reserva imediato. Puga, titular. Sanabria flutuava ali com Puga. Iago Borducci, quando o Juba não joga, ele é o titular. Então, assim, era um Bahia bem encorpado. João Paulo é um bom goleiro. Então, assim, diante da circunstância do jogo, do Bahia ter colocado o time todo reservão ali e apenas com o Fred da base na titularidade, foi a pior atuação do Bahia na temporada. E outra, a Jacuipense mereceu muito empatar o jogo. O Bahia jogou mal na maior parte do tempo. Agora, lógico, ninguém é idiota de criar crise por conta desse empate, pelo amor de Deus. O Bahia já tá classificado também e tal, já joga naquele meio que modo banho-maria, por isso que eu colocaria a base de novo, boa parte da base para jogar de novo, que os caras iam jogar com uma postura melhor. Eu nem escutei o que o Rogério Ceni falou aqui ainda não, tá? Mas ele já falou em postura. A base, se fosse utilizada, inclusive, eu não sei o porquê mais garotos da base não foram utilizados de titular nesse jogo, o Bahia teria uma outra postura. E poderia até vencer o jogo, e jogando bem, como já fez isso em outros momentos, nessa temporada. Isso não se negocia, seja no carnaval, seja qual dia for. Então nós não tivemos a postura necessária para vencer. Não tem nem erro de passe, acontece em todos os jogos. O jogo passado é uma coisa à parte, porque não tinha gramado para a gente jogar. Hoje nós não temos nenhuma desculpa para dar. Então, assim, a postura que a gente teve não foi a necessária para... E pegamos um bom time, foi o melhor time desses que nós jogamos no interior, foi o melhor time que trabalha melhor a bola. Mas não tivemos a postura necessária, nem merecemos e nem tivemos a postura necessária para vencer. Curto e grosso, viu? E eu concordo 100% no que ele disse. O melhor time que teve uma postura melhor contra o Bahia, que não se amedrontou, que não se acovardou e que não sentiu medo do Bahia nem da Fonte Nova, foi a Jacuipense. Boa noite. Com relação às mudanças, inicialmente a da lateral e a do ataque, você vinha utilizando o Cauê e optou agora pelo Sanabria. Eu queria que você falasse sobre essas duas mudanças, até porque também quem vinha jogando o Campeonato Baiano era o Roman, que jogou contra a equipe do Vasco. Sim, não, na verdade o Sanabria, por minutos, nós precisamos colocar ele para jogar, ele voltou agora de lesão. O Puga tinha jogado poucos minutos no último jogo, o Sanabria ainda praticamente não tinha jogado, né? Nós precisamos colocar esses jogadores em ritmo, porque nós vamos precisar trocar, sempre são jogadores que cansam, né? E aí nós quisemos dar ritmo para os dois, tanto o Puga quanto o Sanabria voltando de lesão, independente do Roman estar ou Gilberto, né? A escalação seria feita. Jogamos com 9, bem centralizado, e com 2 pontas dando amplitude contra uma linha de 5, tentando prender esses jogadores e construir jogo pelo meio para criar 1 contra 1 com esses pontas. Mas no primeiro tempo ainda conseguimos melhor, no segundo tempo também dominamos boa parte do jogo, mas jogamos numa rotação muito baixa para quem quer vencer. E aí, quando você joga numa rotação baixa, não interessa contra quem seja, você está sujeito a um tropeço. Boa noite, Rogério. Quarta-feira já tem Libertadores. Que tipo de jogo a gente pode esperar contra o O'Higgins no Chile? Já olhei. Respostas bem curtas de Rogério Ceni, viu, velho? Ele claramente está incomodado com esse empate, ou ele já está incomodado já está cansado dessa primeira fase do Campeonato Baiano, que ainda se arrasta, e ainda não chegaram jogos decisivos. Porque, assim, não é normal uma coletiva de Rogério Ceni na Fonte Nova, né, depois de uma vitória ou até mesmo de uma derrota, ter só 7 minutos de coletiva. Normalmente é coletiva de 17, 18, 20 minutos. Algumas coisas do O'Higgins, vamos olhar mais a fundo hoje para preparar o treinamento de segunda-feira. É um time de boa técnica, boa qualidade, o gramado muito bom de se jogar, me parece pela TV, muito bom de se jogar. Um time que trabalha bem a bola, constrói bem, tem um goleiro que sabe trabalhar bem com os pés. Eles têm um estilo de construção de jogo interessante. É uma equipe, assim, bastante jogadores, acho que argentinos e uruguaios tem no time. É um time que mostra ter qualidade técnica para construção, tem que estar bastante atento a isso.
Boa noite, Rogério. Um resultado que mantém ainda a invencibilidade do Bahia na temporada. Mais uma característica que eu venho percebendo é com os 2 gols que o Bahia acabou sofrendo hoje, nos últimos 6 jogos em casa, os 6 jogos que o Bahia fez em casa, né? Foram 7 gols sofridos. O que você acha que o Bahia pode fazer para mitigar esses gols sofridos em casa? Melhorar nosso posicionamento defensivo quando a gente não tem a bola. Sem a bola, hoje fomos muito mal. Enquanto tivemos em marcação linha alta, ainda a maioria das vezes fomos bem. Em linha baixa não cumprimos o que a gente determina, né? Posicionamento. Um dos gols ali tem o Cauê demorando um pouquinho para baixar, o Jota demorando um pouco para fechar no segundo gol. Enfim, ajustes de posicionamento e o desejo. Você tem que ter desejo quando você entra em campo. Não interessa que dia seja. Se você não tem o desejo, aí fica uma coisa, fazer por fazer não vale a pena. Boa noite, Rogério. Você já falou da Mais uma vez ele colocando o fator postura, tesão, vontade de estar em campo e brigar pelo jogo como se fosse um prato de comida a cada bola disputada. Ele tá colocando muito isso em pauta durante toda a coletiva. Inclusive foi a primeira coisa que ele falou, postura, vontade. Isso é importante para um jogo. Ele tá colocando basicamente tudo na conta de jogadores também, né? Quando perde, é bem típico de coletiva de treinador, né? Quando perde, não. Por exemplo, o Sport agora até ganhou, mas jogou mal contra o Retrô nos aflitos. E Roger falou, não, porque erramos muitos passes no último terço de campo. A gente treina, mas hoje errou. Tipo, meio que como que diz assim, ó, os caras estão errando lá dentro de campo. Eu faço treinamento bem, a gente executa bem nos treinamentos. Mas no jogo, os caras estão errando bastante, pô. E o Rogério Ceni tá meio que falando a mesma coisa aí. Ah, tem uma coisa aqui, tá, gente? Sobre Jota. Vou até compartilhar aqui então lá com vocês, rapidez. Jota. Rogério Ceni foi dar instrução pra Jota durante o jogo. E Rogério Ceni ficou revoltado porque Jota não entendeu o que Rogério Ceni quis dizer. Foi surreal. Deixa eu ver se eu pego aqui, peraí. Jota, Rogério. Eu tô aqui só para colocar o contexto, né? Eu estou aqui em Porto de Galinhas, então naturalmente eu não tô com tanta facilidade de trazer aqui vídeo mais bem diagramados, mais bem estruturados, com uma iluminação perfeita ou algo do tipo assim, tá? Tá meio que no modo improvisação, mas só 2, 3 dias, tá tudo certo. Olha isso aqui, irmão. O substituto natural dele, mas na partida passada sentiu dores no joelho, então o Juan Nascimento entrou, estava improvisado, né, porque ele é um atacante, e agora o Vicente volta. Claro, não, pelo amor de Deus, meu filho, olha isso aqui, olha isso aqui. Eu faço isso aqui, professor, isso aqui. Porque ele é um atacante, e agora o Vicente volta a jogar pelo Jacupa do lado esquerdo. O substituto O Rogério Ceni pistolou, porque já não conseguiu entender exatamente o que é que ele tava pedindo, né? natural dele, e agora Essa parte é boa demais, pô. ele é um atacante, e agora o Vicente. Vamos continuar. postura, mas eu queria perguntar ao senhor se você O esporro que o Rogério Ceni deve ter dado em Jota depois do jogo foi surreal, pô. atribui mais alguma coisa. A data não é desculpa, você já falou, mas a gente vai pro terceiro carnaval sem triunfar. Pois é. É só mais um dado. Mas assim, você acha que esses jovens se acomodaram com tanta oportunidade que vem tendo? Não foram os jovens. Quem começou, acabou de fazer a pergunta, não foram os jovens que começaram a partida. Não tem acomodação dos jovens, não. Cauê entrou, tentou, Del entrou bem no jogo, brigando. Não vamos atribuir aos jovens, não. A responsabilidade é nossa. Não é dos jovens que estão subindo, não. A responsabilidade é dos mais velhos, minha e dos mais velhos. Não são dos mais jovens que subiram, não. Boa noite, Rogério. Você construiu uma história lendária lá no São Paulo vestindo a camisa 1. Conseguiu ressignificar, de certa forma, essa numeração lá no clube. E, de certa forma, também virou um símbolo, né, da sua identificação com o clube e também da sua era vitoriosa. Aqui no Bahia, a gente tem a camisa 8, que também tem um significado muito importante. Queria saber o que representa para você ver Caio Alexandre assumir essa numeração, se tem um significado a mais de ser uma peça importante no seu elenco, e se você acredita que ele tem potencial não para ressignificar, porque lá já tem um significado muito grande, mas para dar um significado ainda maior do que ela tem, virar um ídolo afirmativo no clube. Bom, tem duas coisas. Ela sai de uma camisa que não devia ter ido embora, que era o Cauli, que deveria estar aqui, e que tem a característica. Ih, já deu recado aí, viu? Ele falou que Cauli não deveria ter ido embora. Primeiro, eu gosto muito de falar isso. Gente, o Cauli de 2024 e 2025 hoje não tem grande serventia pro patamar do Bahia atual. Essa é que é a realidade. Um jogador preguiçoso, moroso, uma tiriça em campo na maior parte do tempo, pouco combativo, duelava pouco, perdia todos os duelos que tentava. Não era mais uma peça importante pro Bahia, pô. Ponto, acabou. Não tem muito mistério, mas Rogério Ceni queria Cauli. Assim como Everaldo voltou e teve a voz de Rogério Ceni. Everaldo,
O horroroso Everaldo. Vou voltar aqui um pouquinho, tá? Que ela tem, vira um ídolo afirmativo no clube. Bom, tem duas coisas. Ela sai de uma camisa que não devia ter ido embora, que era o Cauli, que deveria estar aqui, e que tem a característica do tradicional 8 do Bahia, e hoje o Caio assume talvez um jogador, ou ele, ou Everton, não sei, 2 jogadores tecnicamente capacitados para usar essa camisa. Mas, para mim, um número em si, assim, eu sei logicamente do significado, desde Bobô, com essa camisa 8, um jogador que pisava mais na área, fazia muitos gols, né? Hoje o Caio, coincidentemente, faz o primeiro gol, né? Como primeira vez que usa 8. Acho que foge um pouco mais da característica do Caio, tinha mais a característica do Cauli, a camisa 8. Mas tá em boas mãos, um jogador que tem, ao menos na parte técnica, joga numa posição de campo diferente do que Bobô jogou, mas ela tá em boas mãos no sentido técnico, né? Na parte técnica, um jogador que trata bem a bola. Ok? Acabou. Foi rápido, né? Pois bem. Me estranhou, porque assim, ele estava extremamente desconfortável nessa coletiva pós-jogo. E depois de um empate, não foi uma derrota importante. Lembrou muito aquelas coletivas pós-jogo que o Bahia perdia, cansava de perder fora de casa, né? E aí fora de casa, principalmente coletiva mais curta, porque pouca gente vai estar ali perguntando. Era coletiva de 8 minutos no máximo. Nada além disso. Quando ganhava, sorrisão, tal, passava uma análise mais completa e era um pouco mais carinhoso com os companheiros ali não de profissão exatamente, mas com os companheiros lá da imprensa e tal. Perdeu ou empatou jogando mal ainda mais. Olha esse semblante de Rogério Ceni, de absoluta indignação e raiva e insatisfação, tá? Bom, eu fico por aqui. Boa coletiva pra gente analisar, hein? Like pra vocês aqui, ó, embaixo. Like, inscrição e sinar notificações também. Aquele abraço. Valeu, gente. Tamo junto.